15, versículo de número 17 em diante. Lucas capítulo 15, versículo de número 17 em diante, onde começaremos a falar sobre o filho pródigo, passaremos para Maria e também Marta, e depois entraremos sobre a dracma perdida. E o que isso tem a ver um texto com o outro? Todos esses textos vai dizer sobre isso, sobre o relacionamento com o Senhor. O trabalho não substitui o relacionamento com Deus. Acompanhe comigo em sua Bíblia o versículo de número 17 em diante. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a ministrar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a completar o Teu querer e a Tua vontade em nosso meio. Eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareça. O que nos importa é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado neste lugar. Continua, Senhor, a falar conosco, assim como o Senhor já falou através dos louvores entoados em Teu santo nome, assim como o Senhor já falou através da palavra lida, através da intercessão, através da direção, assim como o Senhor já tem ministrado aos nossos corações desde a abertura deste culto. Nós te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra. Continua, Senhor, a completar a Tua obra em nós. Porque aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Aqui estamos, Senhor, para Te bendizer, para declarar as Tuas grandezas. Mas também estamos aqui para sermos corrigidos, ensinados, para sermos direcionados pelo Teu poder e pela Tua presença. Continua, Senhor, conosco neste lugar. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade e o Teu querer em nosso meio. É o que eu Te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. A grande ideia desses textos é que Deus não procura apenas pessoas que trabalhem para Ele, mas filhos que vivam em comunhão com Ele. O serviço é fruto da intimidade. Quando o trabalho substitui o relacionamento, perde-se o verdadeiro propósito da casa. Quando o trabalho substitui o verdadeiro relacionamento com Deus, perde-se o propósito. Perde-se o propósito da casa de Deus. Pois o Senhor, Ele quer que nós venhamos a fazer o nosso melhor para Ele, sim, mas Ele quer ter um relacionamento comigo e contigo. Não é diferente, isso não é de agora. O Senhor criou Adão e Eva para ter um relacionamento com eles. Colocou eles sobre um jardim, colocou eles e cuidava, estava com eles ao cair da tarde, porque o Senhor queria ter um relacionamento. O Senhor queria cuidar, o Senhor queria estar com o seu povo. Por isso, esse texto vai nos demonstrar que o trabalho para o Senhor não substitui o relacionamento. Veremos também nesse texto que não importa o que você fez ou deixou de fazer, quando você se arrepende verdadeiramente, o Senhor te recebe como filho de Deus. Por isso, vivemos em uma época em que as pessoas são valorizadas pelo que fazem. Quanto mais produzem, mais importantes parece ser. Nós vemos o mundo, nós olhamos para aí afora e nós vemos que quanto mais as pessoas fazem, quanto mais produtivas elas são, melhores elas são. E nós trazemos isso às vezes para dentro da igreja, achando que se eu trabalhar, se eu fizer, se eu realizar, se eu cumprir, eu vou ser e vou estar agradando ao meu Senhor. Não que o trabalho não agrade o Senhor, mas o que o Senhor quer primeiro na minha e na sua vida é um relacionamento. O que o Senhor quer na minha e na sua vida é a sua busca incessante, é a sua leitura diária, é a sua oração, é a sua entrega ao Senhor, é a sua confiança no Senhor.
Porque às vezes, com o decorrer do tempo, nós apenas nos tornamos trabalhadores na casa do Pai. Paramos de buscar, paramos de orar, paramos de ler, paramos de buscar ao Senhor em todo o tempo e achamos que porque estamos à frente do ministério, porque estamos à frente do ministério de louvor, porque estamos à frente de qualquer ministério que seja, porque estamos à frente trabalhando para o Senhor, isso é suficiente. E não é suficiente. Nós veremos, quando Jesus estava na casa de Marta, que Jesus disse que a melhor parte, ou a principal, Maria escolheu, que é estar aos pés do Senhor, aprender do Senhor. Por isso, infelizmente, essa mentalidade também pode entrar na igreja. Começamos a acreditar que servir muito significa necessariamente estar perto de Deus. Acabamos dizendo ou achando que porque eu trabalho, porque eu faço, porque eu realizo, eu estou mais próximo de Deus. Isso não é uma verdade. Achamos que por estar fazendo, realizando, estamos mais próximos do Senhor. Mas a palavra ministrada, a palavra anunciada, a palavra falada, ela só transforma a vida e se colocada em prática. Eu posso pregar, eu posso anunciar, eu posso dizer, eu posso louvar, eu posso fazer qualquer coisa, mas se eu não colocar em prática, a minha vida não é transformada, a minha vida não é mudada. Por isso, mas o Evangelho nos ensina algo diferente. É possível trabalhar na casa do Pai e não desfrutar da presença do Pai. O que essa parábola irá nos ensinar é que é possível trabalhar na casa do Pai, mas não desfrutar da presença do Pai. Às vezes olhamos para essa parábola e o que mais nos chama a atenção, o que mais nós vemos é a respeito do filho pródigo. Aquele que pediu a sua herança, saiu de casa, foi gastar tudo o que tinha, e quando não tinha mais nada, caiu em si e voltou para a casa do pai. Mas a história vai muito mais além daquilo que imaginamos ou pensamos. É possível estar dentro da casa e ainda estar perto. E é possível servir a Jesus e deixar de sentir os seus pés. É possível trabalhar e fazer e não ter o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. Jesus reúne essas verdades em 3 histórias marcantes. O filho pródigo, Marta e Maria, a dracma perdida, embora sejam acontecimentos diferentes, todos apontam para a mesma realidade. Deus nunca quis apenas trabalhadores ocupados. Ele sempre desejou filhos que vivessem um relacionamento com Ele. O Senhor não quer apenas o seu trabalho, Ele quer ter um relacionamento contigo. Ele quer andar contigo. Ele quer fazer parte do seu dia a dia. Ele quer sarar as suas feridas. Ele quer se alegrar contigo. Ele quer estar contigo todos os dias da sua vida. Ele não quer apenas o seu trabalho. Ele quer a sua vida por completa. Por isso nós veremos no versículo 17 ao 24, o filho queria ser jornaleiro e o pai queria restaurar um filho. Às vezes queremos apenas o papel de jornaleiro, pois talvez achamos eu não sou merecedor e não somos verdadeiramente merecedores do amor de Cristo Jesus, mas Ele nos amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. Acompanhe comigo o versículo de número 17 ao 24, que o texto nos diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Interessante é que antes de qualquer atitude, ele primeiro se arrepende. O texto nos diz: e caindo em si, é necessário arrependimento, é necessário se arrepender, é necessário reconhecer a sua atitude, é necessário reconhecer o seu estado. O que este homem faz inicialmente é cair em si. Ele vê o quanto perdido ele estava.
o quanto decaído ele estava. Por isso ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. O interessante é que ele vai lembrar dos trabalhadores da casa do pai. O interessante é que ele não lembra do irmão que ficou. O interessante é que ele lembra apenas daqueles que estavam trabalhando para o seu pai. Ele lembra dos trabalhadores, ou em outras versões, dos jornaleiros, aqueles que trabalhavam por diária para o seu pai. E por isso ele estava dizendo: quantos deles têm pão sobre a mesa com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Nós sabemos que esta parábola Jesus vai contar demonstrando aqueles que estavam na casa, os judeus e aqueles que entrariam, que seriam salvos por Cristo Jesus. Aqui está dizendo e demonstrando o reino de Deus. Quantos trabalham para o Senhor? Então isso quer dizer que existe trabalhadores, além de filhos. Existe aqueles que são filhos e existe aqueles que apenas são trabalhadores. Existem pessoas que estão dentro da casa, mas deixaram de ser filhos. Apenas trabalham, mas não têm um relacionamento com o Pai. Não buscam o Senhor verdadeiramente, deixaram as coisas, as aflições e as coisas do dia, achando que se eu fizer, se eu realizar, se eu cumprir, eu irei me aproximar de Deus. Não adianta apenas trabalhar, se não buscar o Senhor em espírito e em verdade. Não adianta apenas fazer, porque o que o Senhor quer de mim e de você é que você esteja aos pés do Senhor, dependentes, buscando a sua presença o tempo todo. E ele diz: vou me arrumar, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Aquele homem reconhece o seu erro. Ele diz: eu irei ao meu pai, mas eu direi a ele: eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Eu pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Às vezes fazemos algumas coisas em nossas vidas, passamos por alguns momentos e achamos: eu não mereço tanto amor, eu não mereço essa graça que me alcançou. Não merecemos verdadeiramente, nunca iremos merecer. Por isso é graça, favor imerecido de Cristo Jesus sobre a minha e a sua vida. Mas precisamos reconhecer, e o Senhor, aquele que reconhece e deixa, o Senhor alcança misericórdia. Se você reconhecer diante do Senhor a sua pequenez, o seu pecado, a sua vida, se você reconhecer ao Senhor e largar e deixar, você alcançará o favor de Deus em sua vida. Não há ninguém que está tão perdido que não possa se arrepender e ser recebido aos pés de Cristo Jesus. Por isso aquele homem acha: não tem mais jeito para mim. E talvez você se encontre aqui nesta noite e diga: pastor, eu até venho na igreja, eu até faço, eu até cumpro, mas eu não tenho mais jeito para mim, não tem mais saída para o meu problema, não tem mais solução para o meu processo, eu errei demais, eu fiz muitas coisas erradas. Mas se você reconhecer diante do Senhor, se você deixar, o Senhor é misericordioso para te perdoar e para derramar a sua graça e o seu poder sobre a sua vida. Por isso aquele homem diz: irei até o meu pai e direi: já não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadeceu-se dele, correndo, e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor,
já não sou digno de ser chamado seu filho. Porém, o pai disse ao seu servo: traga depressa a melhor roupa e vista nele, põe um anel no dedo dele e sandália aos seus pés. Traga o manto e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Você percebeu que o filho não conseguiu nem terminar o que ele iria dizer para o seu pai? Você percebeu que o filho chegou: pai, eu errei, pai, eu pequei, e ele não chegou a dizer: me trate como um dos seus trabalhadores, porque o pai o acolheu, porque ele reconheceu que ele estava errado, ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu que ele estava errado. E quando reconhecemos e deixamos, o Senhor derrama a sua graça sobre as nossas vidas. Porque eu sei que ele deixou, porque ele voltou. Ele saiu da onde ele estava e ele voltou para a casa do pai e disse: pai, pequei contra os céus e contra ti. Mas ele não termina dizendo: não sou digno, porque o pai não deu oportunidade para ele. Aquele que reconhece e deixa, alcança o favor do Senhor. Não é tarde. Reconheça, deixe e alcance a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Era o que ele pensava. Eu não sou digno, mas eu posso ser apenas um trabalhador. O pai mandou trazer o melhor roupa. O pai colocou em seu dedo o anel, as sandálias, mandou matar o novilho cevado ou o novilho gordo para festejar, porque o filho que estava morto reviveu. Nenhum empregado recebia essas coisas. Tudo aquilo era símbolo de filiação restaurada. Nenhum trabalhador da casa do pai recebia a melhor roupa. Nenhum trabalhador da casa do pai recebia o anel sobre o dedo. Nenhum trabalhador da casa do pai recebia as sandálias sobre os pés. Nenhum trabalhador da casa do pai, o pai mataria um novilho gordo para festejar com todos que ali estavam, com suas vizinhanças, que o seu filho reviveu. O pai nunca quis um jornaleiro, ele sempre quis um filho. O pai nunca quis um trabalhador. O pai nunca quis alguém que apenas trabalhasse na casa. Mas o pai quer um filho. O pai quer alguém que esteja e tenha um relacionamento com ele. O pai quer alguém que o busque em verdade e espírito. O pai quer alguém que se entregue verdadeiramente a ele. Ele não quer apenas trabalhadores, ele nunca quis isso. Ele quer alguém que o obedeça, ele quer alguém que o sirva, ele quer alguém que viva ele o tempo todo. Por isso que o pai não deixa nenhum momento ele dizer o que ele falou, o que ele queria dizer. Porque o pai não queria um trabalhador, e o pai não quer um trabalhador apenas na casa de Deus. Ele quer que você seja filho. Ele quer cuidar de você, ele quer ouvir as suas histórias, ele quer caminhar contigo, ele quer saber como foi o seu dia, ele quer enxugar as suas lágrimas, ele quer se alegrar contigo todos os dias da sua vida. O pai nunca quis e nunca querá um trabalhador, ele quer um filho. E quem tem sido você na casa do pai? Quem tem sido você na casa de Deus? Apenas alguém que se acostumou a fazer ou trabalhar para o Senhor? Ou alguém que é filho de Deus, que busca o Senhor, que ora, que entrega os seus projetos, entrega a sua vida ao Senhor, que confia nele de todo o seu coração? Quem tem sido você na casa de Deus? Aquele que faz por normal, eu sou acostumado às quartas, domingo, talvez aos sábados, às quinta-feiras, ir à igreja, trabalhar, fazer algo para o Senhor. Mas no dia da minha semana, eu me esqueço de Deus.
Eu me esqueço de buscar o Senhor verdadeiramente. Eu me esqueço de orar, de agradecer. Eu me esqueço de ler a palavra, de buscar um relacionamento com Deus. Quem tem sido você? Quando você sai por essas portas, só aquele que irá voltar no próximo culto para trabalhar? Ou aquele que o culto começa na sua casa, termina na sua casa, e toda semana você está louvando e agradecendo o nome do Senhor? Há pessoas tentando conquistar o amor de Deus através do trabalho. Existem pessoas que estão tentando fazer algo, trabalhando, tentando conquistar o amor de Deus. Estão tentando fazer algo para Deus para, de alguma maneira, conquistar esse amor. Nada que eu e você viéssemos a fazer iria conseguir pagar o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Foi muito mais além do que a cruz. Ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou até a estrutura de servo e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Talvez você imagine que a humilhação de Cristo foi a cruz. Não foi. Foi a exaltação. A humilhação foi ele se esvaziar de toda a sua glória e caber na estrutura de servo, de homem, e ser fiel até a morte, e morte de cruz. Ele a si mesmo se humilhou. Por isso Paulo diz: tem de vós o mesmo sentimento. A Filipenses: tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou. Quem é você? Você tem tentado talvez conquistar este amor trabalhando? Você tem tentado fazer algo para Deus querendo merecer a cruz de Cristo? Nunca você irá conseguir pagar essa dívida. Por isso que o próprio Deus se esvaziou de toda a sua glória, foi fiel até a morte e morte de cruz, para pagar o meu e o seu pecado, para pagar a minha e a sua dívida. Nada que eu e você venhamos a fazer poderá pagar o sacrifício de Cristo Jesus. O Senhor não quer trabalhadores apenas, Ele quer filhos. E o preço que foi pago foi o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Fazem muito para Deus, mas passam pouco tempo com Deus. Quantas pessoas fazem tantas coisas para Deus? Fazem tantas coisas, entregam a sua vida, fazem tantas coisas para Deus, mas pouco tempo tem dado para Deus. Que é isso, pastor? Eu estou na igreja todo dia. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu tenho feito coisas para Deus. Não. Você não tem feito. Quantos acham que estão trabalhando e fazendo algo para Deus, mas passam pouco tempo aos pés de Deus? O que isso quer dizer? Passam pouco tempo buscando ao Senhor. Passam pouco tempo chamando o Senhor. Toma minha vida, toma minha casa, toma minha família, Senhor. Guia os meus passos, Senhor, vai à frente, eu não posso, eu não consigo, eu sou dependente de Ti. Porque às vezes estamos trabalhando na casa do Pai e achamos: eu sou graduado, eu estudei para isso, eu fiz, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei as melhores notas, sei os campos harmônicos, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sou letrado, eu sei o que eu estou fazendo no meu trabalho. E achamos que somos independentes. E achamos que somos autossuficientes. E deixamos de depender de Deus. O Senhor quer que você dependa dEle. O Senhor quer que você o busque todo o tempo. Seja no momento difícil, seja no momentos alegres, o Senhor quer se relacionar comigo. O Senhor quer estar contigo. Às vezes medem a sua espiritualidade
pela agência da igreja, pela agenda da igreja, e não pela intimidade com Cristo. Pessoas têm medido a sua intimidade com Deus pelaquilo que fazem, pelaquilo que realizam. Eu tenho esse serviço, aquele serviço, eu tenho aquilo, eu faço aquilo e aquilo outro dentro da igreja, então eu estou de bem com Deus, porque tudo vai bem. Porque o texto nos diz que os trabalhadores também têm pão sobre a mesa. Os trabalhadores também têm fartura. E achamos que eu estou tendo as bênçãos, eu estou tranquilo. E às vezes, só estamos recebendo o salário pelo nosso trabalho. Pois a palavra nos diz, o trabalhador é digno de seu salário. Por isso, aquele homem, o filho pródigo, ele cai em si e disse, quantos daqueles da casa do meu pai tem fartura sobre a mesa, tem pão, e eu aqui morrendo de fome? Às vezes achamos porque eu trabalho e eu recebo a paga do meu trabalho, pois Deus não deve nada a ninguém. Achamos que somos santos demais. Eu estou assim com Deus, porque eu sou pastor, porque eu sou diácono, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Achamos que estamos caminhando com Deus porque fazemos algo para Ele. E deixamos muitas das vezes de olhar e agradecer por tudo que Ele tem feito, pelo cuidado, por tudo que Ele tem realizado na minha e na sua vida. João, capítulo 1, versículo de número 12, nos diz, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Fomos feitos filhos de Deus. Ele não quer apenas trabalhadores em sua casa. Ele quer relacionamento. Ele quer falar contigo. Ele quer andar contigo. Ele quer te ensinar. Ele quer te instruir. Romanos 8,15 nos diz, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Recebemos o Espírito de Deus e somos filhos dele. E porque Gálatas 4, 6, 7 nos diz, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. O Senhor quer filhos, não apenas trabalhadores. Quer ver? Abre para mim Lucas 10, do 38 ao 42, onde falaremos, Marta trabalhava para Jesus, Maria se relacionava com ele. Acompanhe comigo. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia as suas palavras. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E aproximando-se disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Esse é um problema do trabalhador apenas da casa. Porque eu faço, eu acho que os outros também têm que fazer. Porque eu realizo, eu acho que os outros também precisam, eu não estou fazendo nada. Quando ele levantar aí, quando ele me ajudar aqui, Marta volta para Jesus e diz, Senhor, você não está vendo não o que está acontecendo? A minha irmã está aí fazendo nada, eu aqui com os afazeres, trabalhando, fazendo um banquete para o Senhor, trabalhando para o Senhor. Próximo. E o Senhor lhe respondeu, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Quantas? Uma só é necessária.
E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Próximo. Mas essa não lhe será tirada. Maria escolheu adorar. Marta estava apenas trabalhando, mas Maria escolheu estar aos pés, aprendendo, sendo instruída, buscando o Senhor verdadeiramente. Marta abriu a sua casa para Jesus, Maria abriu o seu coração. Olha que diferença. Marta abriu a sua casa para receber Cristo. Maria abriu o seu coração. Quem tem sido você? Você tem aberto apenas a sua casa e tem fechado o seu coração? Ou você tem aberto o seu coração para o Senhor e dito: Senhor, faça morada, muda o que for preciso, mas não me deixe nem um só momento da minha vida? Quem tem sido você? Aquele que escancara a porta da casa e diga: entra, Senhor, e faz e trabalha? Ou aquele que abre o seu coração e diga: Senhor, eu não sou merecedor de receber o Senhor no meu lar, eu não sou merecedor de ter o Senhor, mas faça tudo de novo em minha vida, transforma a minha história, transforma a minha vida, me faça tudo de novo. Quem tem sido você? Marta ou Maria? Marta estava ocupada preparando tudo para Jesus. Marta estava ocupada preparando tudo para o Mestre. Maria estava ocupada recebendo, ouvindo Cristo Jesus. O problema nunca foi o serviço. O problema nunca foi o fazer. O problema foi permitir que o serviço ocupasse o lugar da presença. O problema não é o serviço. É você fazer com que o serviço ocupe o lugar da presença de Deus em sua vida. É você permitir que o trabalho em si ocupe a presença de Deus na sua vida. O Senhor quer e procura ainda os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O problema não é o serviço. O problema é colocarmos o serviço achando que assim estamos servindo ou estamos buscando o Senhor, estamos tendo intimidade com Ele pelo trabalho, por realizar ou por fazer. Jesus não repreende Marta porque ela estava servindo. Ele a repreende porque ela estava ansiosa, agitada e havia perdido aquilo que era mais importante. Ela havia perdido aquilo que era mais importante. Ela havia perdido a presença. E às vezes estamos ocupados demais, ansiosos com muitas coisas para fazer e realizar. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso cumprir isso, eu preciso que isso aconteça, eu preciso que aquilo faça, isso aconteça, e estamos poucos preocupados com a presença. Poucos preocupados se o Senhor está caminhando conosco e está conosco todos os dias das nossas vidas. Antes de servir aos pés de Jesus, ela decidiu permanecer aos pés de Jesus. Precisamos escolher a melhor parte. Precisamos escolher a presença. Porque a palavra de Deus nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer ao Senhor é melhor do que eu sacrificar a Ele. É melhor obedecer do que sacrificar. O serviço nunca poderá substituir a comunhão. O serviço nunca irá substituir a comunhão com Deus. Nunca. Quem anda com Jesus serve sempre melhor. Mas quem apenas serve nem sempre anda com Jesus. Por isso que vemos notícias acontecendo aí afora, nos jornais, homens e mulheres chamados ditos de Deus, fazendo o que estão fazendo, porque nunca foram filhos, são apenas trabalhadores da casa do Pai. Acham que com o trabalho
estão juntos com Deus, estão caminhando com Deus, mas esqueceram da intimidade, esqueceram da busca, esqueceram de estar buscando o Senhor em todo o tempo. Há quanto tempo você não ora sem pressa? Há quanto tempo você não se deleita em oração ao Senhor, buscando o Senhor, sem pressa de acabar, sem tempo para buscar o Senhor? Porque às vezes dizemos, olha, eu tenho aquilo para fazer, mas eu tenho 5 minutinhos, e nesse minutinho eu vou falar com Deus. Há quanto tempo você não entra no seu quarto, fecha sua porta, dobra o seu joelho, ou fica de pé, ou fica deitado, ou seja como for, e busca o seu Pai em secreto, sem ter tempo de sair daquele quarto, querendo buscar o Senhor em adoração, querendo buscar o Senhor em todo o tempo? Há quanto tempo você não lê a palavra apenas para ouvir Deus falando? Eu vou ler porque eu fiz um voto, e eu preciso ler tantos versículos por dia. Há quanto tempo você não pega a palavra e diz, Senhor, fala comigo. Senhor, fala ao meu coração. Transforma a minha vida, eu preciso te ouvir falar comigo. Há quanto tempo isso não acontece em sua vida? Você trabalha tanto para Deus que já não encontra tempo para estar com Deus? Talvez essa seja a opção da sua vida. Talvez você trabalhe tanto para Deus que não tem mais tempo. Não sobra tempo para estar com Ele. Não sobra tempo para buscar a Ele. Não sobra tempo para me relacionar com Ele. Eu estou ocupado demais com os afazeres. E não tenho tempo para buscar o Senhor, para me inclinar ao Senhor, para me derreter aos pés de Cristo Jesus. João 15, 4, 5 nos diz, permaneceis em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto a si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nada podemos. O salmista, no Salmo 27, 4, nos diz, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para completar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Será que você tem pedido isso ao Senhor? Será que você tem pedido ao Senhor que eu possa habitar na sua casa? Que eu possa estar na sua presença todos os dias da minha vida? Ou você tem dito, Senhor, agora não dá. Eu tenho coisas para fazer, eu tenho prova para corrigir, eu tenho alunos para ensinar, eu tenho trabalho para fazer, eu tenho clientes para atender, eu tenho dinheiro para ganhar. Não estou podendo, Senhor. Passa amanhã. Será que estamos apenas trabalhando para o Senhor? Estamos deixando o relacionamento de lado? Nós veremos que em Lucas 15, do 8 ao 10, que às vezes existe aqueles que estão perdidos dentro da casa. Lucas 15, do 8 ao 10, nós veremos a dracma estava dentro da casa, mas continuava perdida. Isso não quer dizer eu vou aos cultos, eu estou na igreja, eu estou assim, eu estou dessa maneira. Talvez esteja perdido dentro da casa, assim como essa dracma estava. Tinha valor, mas estava perdida dentro da casa. Acompanhe comigo. 8 ao 15. Ou qual é a mulher que tendo uma dracma, que tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lâmpada, a lamparina, e varre a casa, e procura com muito empenho até encontrá-la? Olha que interessante. Qual é a mulher que tendo 10 dracmas
e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa. Isso não te lembra nenhum salmo? Que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Qual mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende a candeia? O que é necessário para ser reavivado por Deus? É necessário utilizar a palavra de Deus. É necessário analisar as Escrituras. É necessário buscar conhecer o Senhor e ter um relacionamento com Ele. E não varre a casa, procurando com cuidado até encontrar. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que havia perdido. E vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém. Um pecador que se arrepende. Às vezes, estamos como essa dracma. Temos o valor, estamos dentro da casa, mas perdemos a conectividade, perdemos a comunhão, perdemos o relacionamento com Deus. Essa dracma não foi perdida do lado de fora, ela foi perdida dentro da casa. Ela foi perdida dentro da casa. Isso me faz lembrar do livro de Apocalipse, um texto muito conhecido, ao qual usamos muito para o evangelismo, dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas o interessante é que o livro de Apocalipse, aquela carta está sendo designada para uma igreja. Está sendo designada para um povo que se dizia pertencente a Deus. E Deus está dizendo, e vocês estão dizendo que eu estou aí, mas eu estou aqui fora, batendo e dizendo, se você reconhecer e abrir o seu coração, eu entrarei e estarei contigo, e cearei contigo, e você comigo. Às vezes estamos dentro da casa, temos valor, mas estamos perdidos. Por quê? Porque às vezes somos apenas trabalhadores da casa do Pai. Apenas estamos trabalhando para Deus e não estamos buscando relacionamento com Ele. Apenas somos funcionários da casa de Deus e recebemos o salário por isso, mas deixamos de lado o relacionamento que é mais importante com Ele. A mulher fez 3 coisas. Ela acendeu a candeia, ela varreu a casa e ela procura diligentemente até encontrar. Assim Deus faz conosco. Sua palavra ilumina a minha e a sua vida. O Espírito Santo remove aquilo que encobre nossa comunhão. O Espírito Santo nos limpa. O Espírito Santo retira, remove. E Ele não descansa enquanto não restaura quem se perdeu. O Senhor quer ter um relacionamento contigo. O Senhor quer caminhar contigo. O Senhor quer lhe fazer viver de glória em glória. Ele quer ser seu Pai. Ele quer te chamar, vinde benditos de meu Pai, para o gozo eterno. Ele quer te receber. Mas nós precisamos entregar a nossa vida por completo. Estar dentro da casa não significa necessariamente viver um relacionamento com o dono da casa. Estar dentro da casa não significa necessariamente ter um relacionamento com o dono da casa. Talvez alguém aqui hoje continue servindo, mas perdeu a alegria em servir. Continua fazendo, mas perdeu a alegria de fazer, porque perdeu a conectividade. Continua trabalhando, mas não tem mais aquela alegria de antes, de estar fazendo, de realizar, de querer que almas se rendam, de querer que vidas reconheçam Cristo Jesus, de querer que a casa esteja cheia. Você perdeu a alegria, porque talvez esteja apenas trabalhando para o Senhor.
Continua vindo aos cultos, mas já perdeu o primeiro amor. Continua indo aos cultos, mas já perdeu o primeiro amor. Exemplo disso, aqueles homens que estavam passando e viram aquele homem caído, estavam trabalhando na casa de Deus. Eram levitas, eram alguém que estava fazendo e cumprindo, mas viram alguém caído e passou de largo. Perderam o primeiro amor, perderam a compaixão com as almas perdidas, perderam aquela vontade de falar de Deus para aqueles que estão caídos e perdidos aí afora. Cada um com o seu problema, pastor, eu já tenho o meu. Ele que quis, escolheu ir para o inferno, o problema é dele. Não tem nada com isso. Muitas vezes, vemos ao culto, dizemos cultuar a Deus, mas já perdemos o primeiro amor há muito tempo. Já perdemos aquela vontade de fazer para Deus. Já perdemos aquela vontade de estar sempre buscando o Senhor, orando ao Senhor, lendo a palavra do Senhor. Já perdemos esse amor. Continuamos trabalhando na igreja, mas deixamos de caminhar com Deus. Às vezes, continuamos trabalhando, continuamos fazendo, mas fazemos por obrigação. Eu falei que ia fazer, eu vou fazer. Mas eu não tenho mais alegria nenhuma em fazer o que eu estou fazendo. Eu não tenho alegria mais nenhuma de estar no cargo que eu estou. Eu não tenho alegria nenhuma de estar fazendo mais o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque se eu não fizer, quem vai fazer? Se eu não cumprir, quem vai fazer? E às vezes estamos assim dentro da casa de Deus. Estamos empurrando com a barriga, porque já perdemos a comunhão. Porque já perdemos a alegria de fazer para o Senhor. Porque tudo o que você faz aqui nesta casa, você não está fazendo para o pastor, você não está fazendo para os diáconos, você não está fazendo para a diretoria da igreja, você não está fazendo para os irmãos em Cristo Jesus, você está fazendo para o Senhor. Quantos continuam trabalhando na igreja, mas já deixou de caminhar com Ele? Já deixou de temer ao Senhor, já deixou de se arrepender dos seus pecados, já deixou de reconhecer que precisa de conserto, que precisa de mudança. Quantos? Apocalipse 2, 4, 5 nos diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembre-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Precisamos reconhecer. Talvez você esteja aqui e você tenha tido um relacionamento com Cristo Jesus. Mas talvez você esteja aqui e você começa a analisar a sua vida e começa a ver que você tem sido apenas um trabalhador na casa do Pai. É necessário voltar. É necessário cair em si. É necessário reconhecer: eu preciso voltar para a casa do Pai. Eu preciso voltar a ter intimidade com Deus. Eu preciso voltar a buscar o Senhor como eu buscava. Eu preciso orar como eu orava. Eu preciso ler como eu lia. Eu preciso ter a alegria de chegar para os meus irmãos no meu trabalho, na minha escola, seja onde for, e dizer: Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Ele pode mudar a sua história, porque Ele mudou a minha e de toda a minha família. Precisamos ter essa alegria. Precisamos viver este amor, sabe por quê? Porque Cristo Jesus disse: conhecereis os meus pelo amor. Quando vivemos o amor de Deus, somos reconhecidos como filhos de Deus. Salmo 119, 105 nos diz: lâmpada para os seus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. João 8,12 nos diz: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário,
terá a luz da vida. Jesus quer iluminar a sua vida. Jesus quer iluminar os seus passos. Jesus quer mudar a sua história. Busque a Ele. Entregue a Ele. Pois a palavra de Deus nos diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas às vezes queremos que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Queremos que Deus faça algo em nossa vida, mas esquecemos de buscar primeiro. Deixamos de inclinar ao Senhor e de buscar Ele em primeiro lugar em nossas vidas. Os três textos revelam uma única mensagem. O filho pródigo descobre que o pai não queria apenas um jornaleiro, mas um filho. Marta aprendeu que Jesus desejava a sua presença antes do seu serviço. E a dracma nos lembra que alguém pode estar dentro da casa e ainda precisa ser encontrado. Tudo aponta para uma verdade. Deus não está procurando apenas trabalhadores. Ele procura filhos que caminhem diariamente com Ele. Todos esses textos Deus trouxe para mim e para você, para te dizer: eu não quero apenas trabalhadores, eu quero filhos. O que eu conquistei na cruz do Calvário foram filhos. Eu quero ter um relacionamento comigo e contigo. O Senhor quer andar contigo, pois há uma grande diferença entre trabalhar para Deus e caminhar com Deus. Quem apenas trabalha pode se cansar. Quem apenas trabalha pode se cansar, mas quem se relaciona é renovado. O trabalho termina quando o culto acaba, mas o relacionamento continua por toda a vida. O relacionamento continua diariamente. Eu não me canso de adorar a esse Deus. Eu não me canso de exaltar o nome do Senhor. Eu não me canso de dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Mas quando estamos trabalhando, estamos cansados. Hoje eu estou cansado, não quero não. Hoje eu estou tão cansado, eu não vou ao culto mais não. Eu não vou no culto hoje não. Hoje eu estou cansado, eu não vou ler, eu não vou orar, o Senhor vai entender. Mas quando amamos a mensagem da cruz, nós proclamamos até a morte. Hoje Deus faz uma pergunta a essa igreja: você está apenas trabalhando na minha casa ou está vivendo comigo na minha casa? Quem é você nessa noite? Você apenas está trabalhando na casa de Deus ou está vivendo com Ele na casa dele? Talvez você nunca tenha abandonado a igreja. Você canta, serve, lidera, ensina, contribui e participa de todas as programações. Mas hoje o Espírito Santo pergunta: como está o seu relacionamento comigo? Talvez você não abandonou a igreja. Talvez você não deixou de servir. Mas o Espírito Santo está te perguntando nesta noite: como está o seu relacionamento comigo? Como está o seu relacionamento comigo? Deus não está chamando você para fazer mais coisas. Ele está chamando você para estar mais próximo. Ele está chamando você para estar mais perto. Ele não está te chamando para te dar mais trabalho. Ele está te chamando para caminhar com Ele. Porque a palavra de Deus nos diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor quer aliviar os seus fardos. O Senhor quer trazer paz ao seu coração. O Senhor quer caminhar contigo. Ele quer, como um pai ou como uma mãe faz um cafuné no filho, faz um carinho no filho, Ele quer fazer isso contigo. Ele quer te abraçar, te carregar no colo e te dizer: eu estou contigo nessa luta. Você não está sozinho. Eu guerreio as suas guerras. Eu batalho as suas batalhas. Eu estou à frente de tudo. Deus
O Pai continua esperando filhos. Jesus continua chamando pessoas para os seus pés. O Espírito Santo continua procurando aqueles que, mesmo dentro da casa, perderam a alegria da comunhão. Porque o trabalho para Deus jamais substituirá o relacionamento com Deus. Entenda isso. O trabalho jamais substituirá o relacionamento com Deus. Que você nessa noite possa escolher a melhor parte, possa escolher a presença, possa escolher servir o Senhor verdadeiramente. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai,